Mas Kanner também escrevera que o autismo era uma doença inata, começando antes do nascimento, e desde então disse que nunca acreditou que os pais fossem responsáveis por deixar seus filhos doentes. Na década de 1990, embora a ideia da mãe geladeira persistisse em algumas regiões do mundo, havia sido em grande parte refutada, e a atenção se voltará, talvez seguindo a moda, ao papel da genética na causa do autismo. Claro que Ellen não tinha intenção de resolver o enigma da causa do autismo. Pelo contrário, estava apenas em busca da possibilidade de que um acontecimento súbito, uma doença ou exposição de algum tipo, pudesse ter feito seu filho adoecer. Ela começou sua busca por respostas com o equilíbrio perfeito entre mente aberta e ceticismo próprio dos melhores cientistas. Sua carreira como programadora de computadores ajudou, à medida que ela percorria uma série de passos lógicos, para chegar a uma hipótese. Começou, embora não tivesse formação em medicina nem ciência pelo início, pela observação. Eu observei e indaguei o que fazia Andrew se comportar daquele jeito. Ele comia cinzas da lareira e papel higiênico, embora recusasse a comida que eu oferecia. O que o fazia agir assim? Ele reagia como se sentisse dor quando era tocado ou quando havia sons altos. Por quê? Começando pela biblioteca pública, Ellen leu tudo que pudesse oferecer alguma pista. E continuou consultando diferentes médicos em busca de um diagnóstico alternativo ou de alguém que se interessasse o suficiente para não dar as costas a ela e Andrew. Um médico interessou-se pelo caso e disse a ela que, se quisesse realmente fazer a pesquisa, tinha que começar a ler a literatura científica. Por mais que isso a intimidasse, Ellen foi à luta e se familiarizou com o jargão médico. Após vários falsos inícios, ela começou a se perguntar se o antibiótico prescrito para o ouvido de Andrew poderia ter causado todo o problema. Então se deu conta de que cada vez mais pesquisas tratavam de infecções por Clostridium difficile, bactéria responsável por causar diarreia grave e incurável após tratamentos com antibióticos. A relação com os sintomas gastrointestinais de Andrew era óbvia, e Ellen quis saber se uma bactéria similar poderia não apenas causar diarreia, mas também liberar uma toxina que pudesse ter afetado o cérebro em desenvolvimento de seu filho. Nesse momento, Ellen encontrou sua hipótese. Andrew devia estar infectado com uma bactéria chamada Clostridium tetani, que é parente da C. difficile. Mas em vez de entrar na corrente sanguínea do menino e causar uma infecção de tétano, como costuma fazer, a C. tetani pode ter chegado ao seu intestino. Seu palpite era de que os antibióticos que Andrew receberá para a infecção no ouvido haviam matado as bactérias protetoras que vivem no intestino, permitindo que a C. tetani assumisse o controle. Dali, a neurotoxina produzida pela bactéria devia ter se deslocado de algum modo, chegando ao cérebro de Andrew. Ellen ficou muito empolgada e resolveu apresentar sua conclusão ao médico. Ele foi bem receptivo. Disse que testaríamos tudo o que pudéssemos. Fizeram um exame de sangue em Andrew em busca de sinais de que o sistema imunológico dele houvesse lidado com uma infecção de C. tetani. Como a maioria das crianças pequenas, Andrew havia sido imunizado contra tétano, de modo que era inevitável encontrar em seu sangue algum sinal de contato com a bactéria. Mas o resultado do exame de sangue chocou até a equipe do laboratório. O nível de proteção imunológica de Andrew estava lá em cima, bem diferente da encontrada em crianças após a imunização. Após meses de exames de sangue sem resultado, Ellen Bolt enfim tinha algum sinal de que estava no caminho certo. Pôs-se a escrever para médicos, pedindo que levassem sua teoria em conta e tratassem Andrew com mais um antibiótico, a vancomicina, para livrá-lo da C. tetani em seu intestino. Todos rejeitaram as ideias de Ellen. Porque Andrew não tinha contração muscular extrema, como é típico do tétano. Como a neurotoxina transpusera a barreira sangue-cérebro e penetrara neste último. Como Andrew podia estar infectado por uma bactéria contra a qual tinha sido imunizado. Mas, depois de meses de pesquisa, Ellen estava convencida de que estava certa. Após cada rejeição, Ellen mergulhava mais fundo na literatura científica, buscando respostas para seus questionamentos. Descobriu que contrações musculares ocorriam após a infecção através de alguma ferida na pele, o que permitia à neurotoxina encontrar nervos que iam até os músculos, mas uma infecção no intestino poderia afetar nervos que chegam até o cérebro. Ela ficou sabendo de experimentos em que o percurso da neurotoxina do tétano havia sido rastreado, indo do intestino ao cérebro via nervo vago, uma ligação importante entre os dois órgãos, vencendo a barreira sangue-cérebro. Ela também desencavou casos de pacientes que haviam contraído infecções clássicas do tétano depois de terem sido adequadamente imunizados. Com o passar do tempo, Ellen já aceitara o diagnóstico de autismo de Andrew e sua pesquisa deixará de ser uma busca pessoal e trouxe uma nova perspectiva sobre uma doença cuja causa é um mistério. Na época em que Ellen abordou o 37º médico da lista, já estava minuciosamente familiarizada com cada aspecto de sua hipótese. O Dr. Richard Sandler, gastroenterologista pediátrico do Hospital Infantil Rush, em Chicago, passou 2 horas ouvindo contar a história de Andrew e expor suas ideias. Quando ela terminou, o doutor pediu 2 semanas para pensar sobre sua proposta de tratar Andrew com mais uma leva de antibióticos, desta vez para matar a C. tetani. Por mais absurdo que parecesse, disse ele, era cientificamente plausível. Eu não podia descartar a ideia. O Dr. Sandler concordou em fazer um teste de 8 semanas com antibióticos para Andrew, na época com 4 anos e meio. Antes do tratamento, ele foi submetido a uma bateria de exames de sangue, urina e fezes. Além disso, um psicólogo clínico realizou uma série de observações do comportamento de Andrew, de modo a ser possível avaliar quaisquer mudanças que pudessem ocorrer durante o tratamento. Alguns dias depois de começar a tomar os antibióticos, o menino ficou ainda mais hiperativo do que de hábito. O que aconteceu em seguida surpreenderia o Dr. Sandler, justificaria a batalha de 2 anos de Ellen contra a comunidade médica e transformaria o perfil das pesquisas sobre autismo. Sempre observador, Charles Darwin escreveu em seu livro de 1872, A expressão das emoções no homem e nos animais que, a maneira como as secreções do canal alimentar são afetadas por emoções fortes é outro excelente exemplo da ação direta do sensório sobre esse órgão, independentemente da vontade. Ele se refere, é claro, à sensação de intestino solto que acompanha a chegada de más notícias, ao estômago revirado quando você percebe que não ouviu o despertador e está atrasado para a prova, ao frio na barriga quando nos apaixonamos. O cérebro e o intestino, apesar de sua distância e de desempenharem funções totalmente diferentes, têm uma ligação íntima e de mão dupla. Não apenas as emoções afetam o funcionamento do intestino, mas a atividade intestinal pode afetar seu estado de humor e seu comportamento também. Pense na última vez que você esteve mal da barriga. Sem dúvida não foi apenas seu sistema digestivo que ficou irritado. Para as vítimas de distúrbios persistentes como a síndrome do intestino irritável, as emoções têm uma influência apavorante sobre seus sintomas. Quando os níveis de estresse estão altos, a SI pode se manifestar, tornando a situação mais estressante ainda. O nervosismo de um primeiro encontro ou de uma apresentação importante no trabalho é intensificado pelo mal-estar da SI, provocando um círculo vicioso de sintomas e estresse cada vez piores.
Sabendo que essa doença está ligada a alterações na flora intestinal, será possível que a ligação intestino-cérebro inclua um terceiro protagonista? Será que deveríamos pensar então em uma ligação intestino-microbiota-cérebro? Os cientistas médicos Nobuyuki Sudo e Oishi Shida foram os primeiros a fazer essa pergunta já em 2004. Eles conceberam um experimento simples com camundongos para descobrir se a flora intestinal afetava a reação do cérebro ao estresse. Usando camundongos livres de germes e camundongos comuns, colocaram-nos em um tubo. Os dois grupos produziram hormônios do estresse, mas, nos livres de germes, as concentrações eram o dobro. Sem microbiota, os camundongos acharam a situação muito mais estressante. Sudo e Shida então quiseram saber se podiam reverter essa reação excessiva ao estresse nos camundongos livres de germes, colonizando-os com uma microbiota normal quando atingissem a fase adulta. Ao que se revelou, era tarde demais, sua reação ao estresse já estava consolidada. Eles descobriram que, quanto mais cedo os ratinhos eram colonizados, menos estressados ficavam. Surpreendentemente, colonizar os camundongos livres de germes jovens com apenas uma espécie bacteriana, Bifidobacterium infantis, já bastou para impedir que ficassem mais estressados que seus primos de microbiota normal. Esses experimentos abriram a possibilidade de uma nova forma de pensar. Os micróbios do intestino alteravam não apenas a saúde física, mas a saúde mental também. Além disso, parecia que esses efeitos podiam começar ainda na infância se a flora intestinal fosse perturbada muito cedo. Nosso cérebro passa por um período intensamente concentrado de desenvolvimento quando somos bebês. Ao nascermos, cada um de nós já tem seus 100 bilhões de células nervosas, os neuroníons, prontas em nosso cérebro. Mas elas são apenas a matéria-prima, como uma pilha de ripas de madeira. A construção de algo significativo exige um cuidadoso trabalho de marcenaria por meio de conexões, chamadas sinapses, que interligam os neuroníons. As experiências de uma criança pequena determinam quais sinapses serão formadas, bem como quais são importantes e devem ser reforçadas, e quais são insignificantes e devem ser descartadas. Um bebê, cuja vida diária está repleta de novos estímulos, forma cerca de 2 milhões de sinapses por segundo, cada uma oferecendo um novo potencial de aprendizado e desenvolvimento. No entanto, cérebros saudáveis precisam de um equilíbrio cuidadoso entre a lembrança e o esquecimento, de modo que a maioria dessas novas sinapses serão descartadas durante a infância. Com as sinapses, nessa idade, é usar ou perder. Aquelas que não são regularmente reforçadas serão podadas para o cérebro ficar bem arrumadinho. Se os micróbios do intestino são capazes de influenciar o cérebro nesse período crucial de seu desenvolvimento, no início da vida, será que isso poderia respaldar a ideia de Ellen Bolt de que o autismo de seu filho se deveu a uma infecção intestinal? O autismo regressivo afeta crianças antes dos 3 anos, a época em que ocorre a maior parte do desenvolvimento do cérebro e que coincide com o período de estabelecimento de uma microbiota intestinal estável como a dos adultos. O tratamento precoce de Andrew com antibióticos para o que parecia uma infecção no ouvido devia ter perturbado o processo, permitindo que a cetetani tomasse o controle. Ellen esperava que um novo tratamento de antibióticos pudesse destruir essa bactéria, detendo o dano que estava causando aquele cérebro tão jovem. 2 dias de calma profunda vieram após os episódios de hiperatividade de Andrew no início do tratamento. Foi um milagre, disse Ellen. Poucas semanas depois do início do tratamento, os resultados começaram a aparecer. Comecei a lhe ensinar a usar o pinico, ele já estava com 4 anos. E em poucas semanas ele já havia aprendido. Pela primeira vez em 3 anos ele estava entendendo o que eu dizia. Andrew se tornou carinhoso, atento e calmo, e até aprendeu a falar mais do que as poucas palavras que aprenderá antes de ficar doente. Deixava que o vestissem e conseguíamos chegar ao fim do dia sem que ele tivesse comido parte da camiseta. O psicólogo até preparou um relatório sobre o comportamento de Andrew durante o tratamento com o antibiótico, mas as mudanças foram tão profundas que o Dr. Sandler nem precisou vê-lo. Por mais espetacular que tenha sido sua melhoria, uma amostra unitária, apenas Andrew, jamais poderia provar sem sombra de dúvida que a fonte do autismo estava no intestino. Felizmente, um microbiologista de grande reputação havia sido atraído pelas ideias de Ellen após o bem-sucedido teste dos antibióticos de Andrew. Dr. Sidney Finegold dedicara sua carreira ao estudo das bactérias anaeróbicas que sobrevivem sem oxigênio. Ele foi descrito como possivelmente o pesquisador de microbiologia anaeróbica mais influente do século XX ou talvez de todos os tempos. Era esse grupo de bactérias que os membros do gênero Clostridium, incluindo a cetetani, pertenciam. Com o cacife e o conhecimento científico de Finegold, a hipótese do autismo de Ellen estava em boas mãos. O Dr. Sandler, junto com Finegold e Ellen, estendeu o teste do antibiótico a 11 crianças com autismo de início tardio e diarreia. O objetivo não foi ver se antibióticos seriam um tratamento adequado para o autismo, mas usá-lo como prova de conceito. Se esses medicamentos pudessem fazer com que as crianças melhorassem ainda que parcial ou temporariamente, então os micróbios vivendo no intestino, fosse a cetetani ou algum outro, poderiam ser responsáveis por